Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um chá do especialista. Vou colocar aqui, esperar vocês entrarem. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje: dor e inflamação. Dor e inflamação. Deixa eu ver se eu consigo publicar ela aqui. Ai. Pronto, consegui. Sejam todos bem-vindos a mais um chá do especialista. Eu me chamo Aiessa Baleste, sou farmacêutica e hoje eu vou acompanhar vocês aqui com o Dr. Ícaro. Deixa eu ver até se ele já entrou por aqui. Dr. Ícaro, se você já entrou, dá uma abanadinha aqui para eu te achar. Aqui. Ele já está entrando. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dor e inflamação. Doutor Ícaro, tudo bem, doutor? Seja Boa bem-vindo. noite para todos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Prazer é todo meu. Gente, hoje nós vamos falar com o doutor Ícaro. Vou brevemente falar um pouco do seu currículo, doutor. O doutor Ícaro Alves, ele é médico há mais de 20 anos. Ele é especialista em homeopatia e pratica também abordagens em ortomolecular. Também é coach. Publicou 6 livros. É palestrante, fala sobre hábitos saudáveis. Já foi premiado por menção de mérito por 3 vezes pela Câmara Legislativa. E é um defensor da saúde, né, doutor? Sobre bem-estar. E esse bem-estar ele deve estar aliado a corpo, mente e espírito. Então, o doutor Ícaro é uma sumidade aí, é um cara excelente, faz lives maravilhosas. Vocês, pessoal, que estiver seguindo e assistindo essa live, quem não conhece o doutor Ícaro, siga ele faz lives maravilhosas quase todo dia, eu sigo ele já faz um tempão. Inclusive, ele tem um canalzinho no domingo, né, doutor? Para falar sobre vinho e conversa, que de vez em quando eu também assisto. E o doutor Ícaro, ele é um defensor de conteúdo de qualidade, né? Então, ele fala bastante sobre temas que estão em alta, temas médicos e de uma qualidade excelente. Doutor, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre inflamação e dor, né? A gente sabe que existe um conceito novo de que a inflamação é causadora da maioria das doenças, né? Tem até um termo chamado inflammaging, que diz que uma inflamação a longo prazo, mesmo fraquinha, né, pode estar relacionada a envelhecimento e causar várias doenças. Então, hoje a gente vai discutir sobre isso, sobre inflamação e a consequência em doenças causadoras de dor, então artrite reumatoide, até aquelas que não têm inflamação. Não está comprovado ainda a inflamação como fibromialgia, dor neuropática. E quais são os impactos dos fatores causadores da inflamação, né? Como estresse, alimentação, exercício, toxinas, sono. E o senhor é uma sumidade nesse assunto, né? Sobre hábitos saudáveis. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui conosco, por trazer tanto conteúdo para essa noite aqui no Chá com Especialista. Eu só tenho a agradecer pelo convite, primeiro da Farmacotécnica, que é uma das poucas farmácias de manipulação que eu indico de olhos fechados no país, pelo seu alto grau de qualidade de manipulação, de assistência aos profissionais prescritores, porque, não se enganem, gente, para a gente tentar fazer o melhor trabalho possível aos olhos de Deus, a gente precisa de muito apoio técnico para poder saber o que tem de novo no mercado, as indicações e contraindicações, as interações farmacêuticas, as melhores formas de administrar uma substância. Por exemplo, do magnésio, que a gente vai falar, você tem o magnésio taurato, treonato, chelado, cloreto de magnésio, dimalato, e no final das contas, o que acaba alterando
para o paciente, além do preço, é o que você quer que o magnésio faça no organismo, como ele vai ser entregue, com qual eficácia ele vai chegar no organismo. E muitas vezes a gente precisa do apoio de excelentes farmacêuticos, como o corpo da farmacotécnica tem, como a IESA, que é, além de ser muito gente boa, muito humilde e prestativo, que é fundamental para lidar com gente que muitas vezes no dia a dia precisa de uma coisa rápida ali, tem que saber muito. Ela sabe muito, a Leandra, então, ela é que é a sumidade da parte farmacêutica, a farmacêutica chefe, né, da farmacotécnica. E eu gosto muito da galera lá, né, dos donos, né, a Roche, a Rome, a Romelita, o Tokarski. Então, assim, eu estou em casa para falar com vocês sobre um assunto que eu não sou sumidade, eu sou só um ser humano que estuda bastante, que vai tentar ajudar da melhor forma possível vocês a viverem melhor com o que a ciência e a prática podem aliar em medicina até hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor. Doutor, e você fez o seu chá? Eu tomei mais cedo e eu esqueci de trazer para o consultório. Foi mal, caramba. A caneca é super bonita, o chá é top, eu consumo os produtos, mas eu corri para o consultório para fazer num espaço tranquilo, porque o que acontece? Lá em casa tá uma zona. Eu tô na quarentena com minha sogra, minha esposa, minha cunhada, 2 crianças barulhentas e uma cadela que é meio louca. Então, o que acontece? Eu vim para o consultório para poder me concentrar, sabe? Adoro meu pessoal, vocês estão me assistindo, nada contra, mas para poder me concentrar, eu vim para cá e esqueci de trazer a caneca e o chá. Desculpem, gente. Sem problemas, doutor. Vou só comentar sobre o meu chá aqui. O meu chá é de cúrcuma. Tô esquecendo o nome agora. É de cúrcuma. Eu fiz o chá de cúrcuma porque tem tudo a ver com inflamação, né? A gente vai falar mais tarde. Então, assim, quem quer prevenir dores articulares, o primeiro remédio a fazer é cúrcuma e camomila. Doutor? E tem outro. O chá de vocês de hibisco, gengibre, tá? E chá verde são excelentes também para melhorar a inflamação. E o alecrim, quando a inflamação tiver a ver com excesso de glicose na dieta, por exemplo. E eu agradeço por vocês terem mandado mega chás. Eu sou um mega consumidor de chás, inclusive dos de vocês. E eu queria pontuar esses 3, né? O hibisco, o chá verde e o gengibre, que são muito bons mesmo. Aí, já estão perguntando aí se vocês mandam para o Brasil inteiro, né? Mandamos, com certeza. Só entrar em contato com o nosso teleatendimento lá que a gente envia. Pessoal, ótimo. Quem estiver assistindo aí e conhece algum amigo que precisa dessa informação sobre dor e inflamação articular, pega esse aviãozinho que está aí embaixo da live e manda para 5 amigos para a gente mandar mais conhecimento para mais gente, tá bom, pessoal? Doutor, vou começar pela primeira pergunta. Eu queria saber o que tem a ver dor e inflamação. Como se isso conecta com essas doenças articulares? Bom, se a gente vai falar mais de inflamações articulares, estamos falando de inflamação nas articulações, mas a inflamação é um fenômeno necessário para a sobrevivência do ser humano, de todas as células e tecidos e órgãos, que acontece no corpo inteiro. O cérebro inflama, e a gente sabe que o Alzheimer, Parkinson e as demências têm a ver com neuroinflamação. Os intestinos inflamam, e a gente sabe muito bem que quando o intestino inflama, você desenvolve doenças autoimunes, você desenvolve perturbações da nutrição e tudo mais. E a gente tem que lembrar que inflamação leva a 4 sintomas cardinais: dor, calor, tumor, que é o inchaço do local, tá? Não é câncer necessariamente, e rubor, que é a vermelhidão do local. Então, toda a área que inflama, ela vai apresentar esses 4 sinais. Ela vai receber mais sangue, por conta disso fica mais avermelhada, que é o que a gente chama de rubor. Ela vai aumentar de tamanho pela chegada maior de sangue, de líquido e de células do sistema imune no local, e quando tem o combate você acaba tendo um inchaço no local. Você tem o calor por conta desse aumento de circulação e o sintoma que mais chama a atenção, que é a dor, e é o que mais incomoda. Mas a gente precisa entender que dor é um sintoma. Dor nunca é a doença a ser tratada. Dor é só um sinal, tá? É a sirene que toca que algo não está legal naquele tecido. Então, quando a gente fala de inflamação e dor crônica,
basta você colocar o crônico nas duas palavras. A inflamação crônica gera dor crônica. Então, a chave de combater a dor crônica é você entender que sempre vai existir alguma inflamação por trás, mesmo que ela não seja percebida ou valorizada pela pessoa. E hoje em dia a gente sabe que tem a inflamação subclínica, ou seja, aquela inflamação que não é detectada pelos exames convencionais ou não é valorizada pelos exames convencionais e que a pessoa acaba desenvolvendo no seu dia a dia. E essa inflamação subclínica, ela facilita que cada pessoa tenha no seu órgão mais fraco, ou mais inflamado, ou mais lesionado, dores quando aquela inflamação desequilibrar. Deus é pai, não é padrasto. Então nós temos sistemas anti-inflamatórios excelentes no nosso organismo. Só que eles precisam de uma ajudazinha nossa. Nutrientes, desintoxicação, hábitos de vida. E muitas vezes os fitoterápicos que a gente vai falar aqui, eles são, e alguns suplementos, são muito importantes para dar esse apoio para o organismo. Por quê? Você não pode extinguir a inflamação. Se você extinguir, nenhum tecido lesionado se repara. O Laí Ribeiro gosta de dizer bem que se você tem um tecido em reparo e você vai lá e toma um anti-inflamatório muito pesado, você vai reparar mal aquele tecido. Você vai detonar os mecanismos do organismo que a inflamação traz, como defesa, fechamento do local, reparo, fortalecimento. Basta lembrar que quando você malha, você está inflamando através de microlesões em vários músculos e articulações, que o seu organismo, principalmente à noite, vai reparar para que elas fiquem mais fortes para o dia seguinte. E aí você cresce os músculos, você aumenta o tamanho das fibras. Então, é fundamental a gente entender que a chave é modular a inflamação, não é anti-inflamar a qualquer preço, senão você detona esse mecanismo tão importante de sobrevivência e de recuperação do organismo. Basicamente, então, o que é a dor crônica? É a consequência principal de uma inflamação crônica que você precisa resolver. Basicamente é isso. Pois é, a gente tem uma inflamação aguda, né? E essa inflamação crônica. Então, quando a gente bate o dedo em algum lugar ou a gente tem alguma inflamação, o organismo tem que reagir rápido e tem que ser alta, uma cascata de citocinas alta, enfim. Só que quando isso se torna muito longo, né, por muitos anos, isso aí começa a dar problema não só nas articulações, mas no coração, no envelhecimento, enfim. Eu queria saber quais são essas causas de inflamação. Como é que a gente desenvolve essa inflamação crônica? A partir de quê? Como é que a gente começa essa inflamação crônica? Quando a gente começa? Ótimo. Entenda que toda vez que o seu organismo estiver agredido, ele vai inflamar. Tá bom? E aonde você vai inflamar depende da agressão primária ou dos seus locais mais fracos no seu organismo. Então, por exemplo, toda vez que eu estou estressado, estresse é um fator de inflamação, eu desenvolvo sinusite, eu inflamo os seios da face, é o meu órgão de choque. E atualmente, depois que eu fiquei velho e abusei na academia, eu também inflamo os ombros ou a coluna, né? Porque velho tem dessas coisas. Enfim, vou fazer aniversário no mês que vem, eu espero que venha menos inflamação, apesar de eu me modular bem. Então, a primeira causa de inflamação é hábitos de vida ruins. Aí eu queria pedir permissão para vocês para divulgar o mini curso gratuito que eu fiz para vocês. É gratuito, tá lá no icaro.med.br/mini curso. E ele explica como você pode fazer para fortalecer seu organismo, recuperar a saúde e otimizá-la de forma que você inflame menos, ou com menor intensidade ou por mais tempo. Porque aí você falou muito bem, a inflamação aguda é aquela que fica por até 7 dias, 14 no máximo. Quando passa de 7, 14, vai até 28 dias, a gente chama de inflamação subaguda. Mas quando ela passa a ser crônica, ela sempre vai ser danosa para você. Ou você resolve, ou aquele órgão, aquele tecido vai se reparar inadequadamente e você tem mais chance de desenvolver lá cicatrizes do que tecido funcional. E ninguém quer ter cicatriz. Tá? Então entenda que quando você vai nas causas de inflamação crônica, você além de resolver o processo de inflamação ou melhorá-lo bastante, você possibilita o melhor reparo do seu tecido.
E isso vai te importar principalmente à medida que você envelhece, para você dar conta dos baques do dia a dia e não ficar tão detonado. Então, quais são os principais fatores de inflamação crônica? Tomar pouca água no dia a dia, porque 25% dos dentes e ossos é água, 56% dos músculos é água, 72% do cérebro é água, 75% do corpo em geral é água e 93% do sangue é água. Ou seja, se você não tomar água direito, você pode tomar o suplemento que for, remédio que for, sua inflamação nunca vai se resolver direito. Segundo, não comer direito. Uma alimentação ruim, ela é igual o combustível ruim para um carro bom. Você vai acabar com o seu carro porque você está botando combustível ruim. Excesso de transgênicos, de não orgânicos, excesso de açúcar, que a gente vai falar depois, que é muito inflamatório para o organismo, tá? Excesso de leite e glúten, que fazem mal para a maioria das pessoas. Uma inflamação com poucas gorduras, principalmente uma alimentação com poucas gorduras, né? Principalmente as gorduras boas. Uma alimentação com poucas proteínas variadas de qualidade. Aí tem algumas pessoas que não entendem, por exemplo, como o Mix Right, que é o pool de aminoácidos essenciais, pode ser tão bom como anti-inflamatório. As pessoas falam, como assim? Porque proteínas de qualidade são fundamentais para resolver o processo de inflamação. E se você não resolve o processo, ele vai ficar crônico ali a vida inteira. Tá? Não respirar direito, porque a falta de oxigênio é muito ruim para os nervos, que vão ter um limiar de dor diminuído. E por conta disso vão sentir dor com mais facilidade, até numa coisa que você não deveria sentir dor. Sem contar que o oxigênio é fundamental para a síntese de colágeno. E o colágeno é fundamental para você reparar tudo, principalmente articulações, tendões, ligamentos, cartilagens, músculos. E aí vem a importância de um bom colágeno hidrolisado, do colágeno C2, que a gente vai falar como modulador da inflamação e do reparo. Fora isso, falta de exercício físico. É um clássico pró-inflamatório. Aí as pessoas falam, mas Ícaro, exercício físico é inflamatório. Sim, viver é inflamatório, meu filho. Cai na real. O que você tem é que ter uma boa anti-inflamação geral, um bom funcionamento geral do seu organismo para você combater a inflamação no dia a dia e modulá-la. Mas o exercício físico, ele tem um efeito inicial pró-inflamatório e depois anti-inflamatório. Então a pessoa que tenha bons hábitos de vida, junto aos suplementos, ela fica top e não inflama com tanta frequência. O que mais? Dormir direito. Quem não dorme direito não vai desinflamar nunca. Nunca. Porque é durante o sono que a gente principalmente se desinflama e se prepara para o dia seguinte. Nem os hormônios, que em parte são anti-inflamatórios, como o potente cortisol, eles serão bem produzidos se você não dorme direito. Ok? Outra coisa, não pegar sol adequadamente pela falta de vitamina D de dado, pela falta de serotonina, pela falta de alpha-melanocyte stimulating hormone, que é um hormônio pouco falado no Brasil ainda, mas que controla os outros hormônios ao longo do dia, e a exposição à luz solar é fundamental para isso. Tem gente que anda intoxicada aí no dia a dia, e estar intoxicado demais é um grande fator inflamatório. Tomar chás regularmente é um grande fator anti-inflamatório. Tá? Suco verde, que é excelente também como anti-inflamatório. O consumo de café novo, em quantidade adequada, é muito potente anti-inflamatório. Café velho, não. Desiste do café velho. Mas café novo é bom. Inclusive, aquele Boost Up de vocês é excelente, fenomenal. Né? Nossa, que café bom. Tem cacau, tem óleo de coco também. Emagrece, pois é, ajuda muito. Eu tô precisando de mais uns 20 frascos para mim. Então, por favor, me mande que eu vou ficar muito feliz. Tá? Eu sei que a Romelito e o pessoal tá me assistindo, eu vou cobrar, eu quero. Viu? O que mais de outros fatores que são pró-inflamatórios? Estresse, o estresse, ansiedade. Muito fator inflamatório. A idade. Gente, envelhecer vai fazer com que a máquina mais velha, ela inflame com mais frequência. Mas você pode ser uma pessoa com muito menos inflamação à medida que envelhece. É só você cuidar melhor da máquina. Tá? Aí vem aquela pergunta. Doutor Ícaro, tem pessoas que geneticamente são mais determinadas, predispostas a inflamar? Infelizmente, sim. Tá? Principalmente quem tenha mutações do gene MTHFR, pessoas com mutações do gene de doença celíaca, com mutações específicas na produção de interleucinas. Mas para essas pessoas, gente, é tendência, não é sentença. Né? Se você cuidar da máquina, como bem colocaram aí, você não vai manifestar tendências ruins. Cuidar mal da saúde intestinal, intestino inflamado inflama o corpo inteiro.
Saiba disso. Tem gente que chega no consultório, doutor Ícaro, mas você mandou eu tirar o leite e o glúten, cheio de dor, né? Como é que eu vou viver sem isso? Então vive cheio de dor. Você vem me procurar para resolver, e né? não resolve. Se você não tirar os alergênicos, não dá. melhorar. Ou de intolerância, né? Porque tem alergia e tem intolerância. Toxinas, sabe? Cigarro, bebida em excesso, drogas, agrotóxico, alimento não orgânico é veneno para o organismo, inflama tudo. Hormônios desequilibrados também fazem com que você inflame. Por isso que a mulher no climatério, ela começa a entrar na idade do condor. Condor aqui, condor acolá, né? Então tem que modular os hormônios. A doença periodontal, ou seja, a doença na gengiva. Aí tem um interesse, eu estou querendo fazer um curso para dentistas ainda esse ano, para ensinar o pessoal de que se você modular direito o seu paciente, você dentista, com boas vitaminas, bons minerais, bons fitoterápicos, bons suplementos, bons hábitos de vida, seu paciente vai inflamar menos, você resolve a doença periodontal e, por tabela, você resolve a inflamação. Mas, Ícaro, o que tem a ver a doença periodontal com inflamação? Não falei para vocês agora há pouco que qualquer área inflamada no organismo, ela inflama demais? Toda. Aquela sinusite mal cuidada e tudo. Pode falar. A inflamação nunca é só num lugar, né? Ela é sistêmica. Exatamente. Se ela é aguda, se você trompou o dedo por aí, realmente ela é aguda só no dedo. Mas se você tiver uma dor, uma inflamação no dente, ou na cartilagem, ou no coração, enfim, qualquer lugar, você tem uma inflamação sistêmica e é muito mais séria. Esse é o primeiro sintoma de que você tem que tomar cuidado, né? Exato. Obesidade também aumenta muito a inflamação, né? Sim. Aliás, um dos fatores que mais causa inflamação crônica é a obesidade, porque o tecido gorduroso, ele vai jogar um monte de mediador inflamatório, substâncias químicas que sinalizam inflamação na corrente sanguínea. Então o tecido gorduroso, ele quer que você fique mega inflamado para ele poder crescer e subsistir. Ele muda seu equilíbrio hormonal. Então estar fora do peso é um grande fator pró-inflamatório. Dormir mal, que eu já falei, né? E tem um fator que a gente não pode esquecer: saúde mental inadequada. Aquela pessoa que está depressiva, está ansiosa, lida mal com estresse, sabe, que está de mal com a vida, ela vai sentir mais dor o tempo inteiro, porque o limiar de dor dela está diminuído. Ela produz mediadores químicos que levam à inflamação crônica. Basicamente, são os principais fatores. Engraçado, doutor, eu estava lendo um artigo hoje mesmo sobre depressão, fadiga e dor. E aí, realmente, assim, a maioria dos remédios antidepressivos, o fluoxetina, enfim, aqueles medicamentos para depressão, eles também tratam dor. Então, porque existe uma ligação direta entre dor e a depressão, que eles até viram que pessoas que têm depressão e não têm dor nenhuma no corpo possuem marcadores inflamatórios maiores do que pessoas normais. E aí eles viram que tratar os marcadores inflamatórios, até com aqueles biológicos que são usados para tratamento de artrite reumatoide, por exemplo, os inibidores de TNA-alfa, de IL-6, eles diminuíam também, melhoravam o humor das pessoas depressivas. Então é exatamente isso que você falou. Outra coisa muito importante que você disse é sobre o intestino, né? Existe uma ligação direta entre intestino, cérebro e inflamação e imunidade. Então, o intestino, ele é o centro de imunidade do seu organismo. Se você não tem um intestino funcionante, se você é constipado, diarreico, você já pode ter certeza que o seu intestino não está ok. Ele precisa, não pode estar em desbiose intestinal, que a gente chama. Porque quando a gente está em desbiose, a gente aumenta a permeabilidade do intestino e aí a gente desenvolve cascatas imunológicas contra nós mesmos. E isso também afeta o nosso cérebro. E aí a gente desenvolve depressão, ansiedade, dor, enfim. E os últimos estudos, eles mostraram que os melhores antidepressivos, lembrando que antidepressivo não cura depressão, tá? Não. Trata os sintomas. Mostraram que os melhores antidepressivos têm um efeito anti-inflamatório no cérebro muito grande. Sim. Então, hoje em dia, estima-se que a maior parte do efeito dos antidepressivos não seja por neurotransmissores, isso também, mas sim por anti-inflamar o cérebro. Olha que coisa, né? Excelente, doutor. Deixa eu achar minhas perguntinhas aqui. Existe, então, um sinal que a gente saiba que a gente está com inflamação crônica?
um dos sinais que você falou aí é obesidade, né? Então, ter a circunferência abdominal maior do que os padrões já é um indicativo. Tem outros indicativos, assim, para a gente saber antes, sei lá, com 30 anos de idade, 20 anos de idade, para a gente saber que a gente está inflamado? Tem algum sintoma antes do aparecimento dessas doenças? Tem sim. E esse aqui as mulheres não vão gostar, não. Celulite. Quanto mais celulite a mulher tiver, mais ela está inflamada. Tá? Um pouquinho de celulite, toda mulher tem. Teve um repórter imbecil que perguntou para Gisele Bündchen numa entrevista: Gisele, você tem celulite? A resposta dela foi 2 segundos. Toda mulher tem celulite. Passou para a próxima pergunta. Tá? Então, ter um pouquinho, joia. Mas ter muita celulite já é um outro indicativo de que você tem uma degeneração gordurosa, mesmo quando a sua circunferência abdominal pode estar muito boa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa é você ter um órgão do corpo que recorrentemente te dá problema, principalmente quando você está estressado ou estressada, ou quando caiu um pouco na dieta, comeu um pouco mais pesado no final do ano, ficou sedentário, e sempre aquele órgão dá problema. Isso é um grande sinal de possível inflamação subclínica, crônica, e que está sendo reativada por fatores de desequilíbrio. Outro fator é os intestinos não funcionarem bem. Presta atenção, fazer cocô todo dia não é sinônimo de intestino saudável. Você pode pesquisar uma coisa chamada escala de Bristol, tá? Se o seu cocô é formato de banana, suja pouco papel, não precisa cheirar perfume francês, tá bom? Senão tem algo errado, tá bom? Mas se é aquele que mata todo mundo na casa, ninguém usa o banheiro depois que você usou, já está inflamado o intestino. Já é um sinal de inflamação. Aquela pessoa que vai ao banheiro 2, 3 vezes por dia também, nossa, meus intestinos funcionam super bem. Não, pode ser demais, pode estar errado. Então, hábito intestinal inadequado pode significar inflamação também. E a outra coisa são os marcadores bioquímicos de inflamação, que eu destaco 5 principais. PCR, VHS, ferritina, fibrinogênio e homocisteína. E dois que os convênios não gostam de liberar, mas são muito bons, que são interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Mas esses aí, difícil os convênios autorizarem. E assim, infelizmente, os colegas médicos têm uma permissividade muito grande com esses marcadores. Tem que estar alterado demais para o colega alertar o paciente: ei, tem uma inflamação. Mas valores já perto do valor mediano, já tem que acender ali a luzinha de que pode ter uma inflamação crônica aí. Exatamente, doutor. Falou demais. PCR é um indicativo também muito que você falou. É interessantíssimo, porque tem que estar próximo a 0. Tem muita gente aí que tem 5, 3 e está achando que está balando. E tem que estar próximo a 0 para você ter uma vida longa, né? Porque o doutor Ícaro também trabalha com longevidade. Então, os exames dele também são diferentes dos exames comuns, os parâmetros dele. Então, realmente tem que estar abaixo da metade do parâmetro normal. Porque aí, eu converso com o paciente, desculpa te interromper, o seguinte: pode falar. Se você economizou 100 mil reais, você vai chegar na concessionária e vai falar: me dá um carro top. E que gaste os 100 mil, se bobear ainda sai lá com 20 mil financiado. Então, se você quer um carro top, você investe valores top. Se você quer uma saúde top, seus exames têm que estar com valores top. Não é só aceitável. Uma coisa é o aceitável, na média, dentro dos parâmetros. Outra coisa é ideal, top, sabe, desejável. Então, mais do que pedir exames corretos ou completos, é você exigir que os parâmetros estejam do meio para cima, se for uma coisa positiva, ou do meio para baixo, se for uma coisa negativa. Porque senão você está se contentando com valores medíocres e querendo uma saúde top. Isso não bate, essa equação não bate. É igual, por exemplo, eu prescrevo para um paciente chá verde 250 miligramas, na pressa. O que eu quero, na verdade? Chá verde, 250 miligramas do extrato padronizado de melhor qualidade. Se você for numa farmácia ruim, a farmácia vai pegar chá verde, 250 miligramas, eu não conheço esse Ícaro mesmo, eu vou triturar folha de chá verde, boto lá dentro 250 miligramas e pronto. Então, qualidade também serve para exames. Não é só para manipulado para o seu carro, é para a vida, né? Continuando.
Não, e eu queria também comentar que o doutor Ícaro também é muito exigente com o engajamento do paciente, né? Eu vi até lá no seu site falando sobre isso. E isso é importantíssimo, gente. Se você quiser prevenção, se você quer um tratamento preventivo, você tem que estar a fim de fazer isso. Você tem que estar disposto a mudar toda a sua rotina de exercício, de alimentação, de estresse, largar cigarro, diminuir açúcar. Então, isso é muito importante para você seguir esse tipo de medicina. Você tem que estar comprometido de verdade, né, doutor? Isso. É por isso que vocês estão tendo uma live patrocinada pela Farmacotécnica, que para a Farmacotécnica, eles vendem suplementos ativos, hormônios e companhia. Mas você veja que a gente gastou meia hora da live para falar dos hábitos de vida. Isso demonstra preocupação da empresa com as fórmulas terem eficácia e com a base que é necessária para que tenham eficácia e para que o paciente funcione melhor. Não é toda empresa que tem essa preocupação com o bem-estar do paciente. Tem muitas por aí que, se você for assistir uma live dessas, vai direto para fórmulas e como utilizar, sabe? O problema é que, se o paciente não se engajar com bons hábitos de vida, com tudo isso que a gente falou, não vai ter resultado, ou vai ter um monte de efeito colateral, ou o resultado não vai ser o esperado. Então, atentem para essa base antes de ir para o que a gente vai falar daqui para frente, ok? E aí a minha pergunta é, tem como prevenir essa inflamação antes que aconteça? Assim, eu posso agora, com 30 anos de idade, começar a evitar, além dos meus hábitos alimentares, existe alguma suplementação, algo que pode me ajudar a evitar que aconteça isso posteriormente, quando eu estiver doente de verdade? Evitar que eu fique doente? Comece agora a melhorar seus hábitos de vida, do jeito que eu falei lá no icaro.med.br/minicurso. Comece a tomar água direito, comece a respirar direito, comece a consumir mais chás. Na natureza tem um monte de chá com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, como a gente já falou de alguns, da preferência de cada um aqui. Comece a consumir mais açafrão, mais gengibre, né? O açafrão por conta da curcumina, né? A cúrcuma longa. Comece a consumir mais cogumelos, comece a consumir mais suplementos que possam ajudar a sua saúde intestinal, probiótico, ômega 3, que é um potentíssimo anti-inflamatório de base, sabe? A Farmacotécnica é uma das poucas farmácias no país que tem uma cultura invejável de piqui. Eu acho aquele troço muito fedorento. Mas o óleo de piqui é um excelente anti-inflamatório e ainda ajuda a derrubar o cortisol à noite para a pessoa poder dormir melhor e não ter aquele pico de cortisol excessivo de manhã. Então o óleo de piqui ajuda, sabe, doutor, a modular a inflamação. Doutor, eu vou falar um pouco sobre o óleo de piqui porque eu estudei muitos anos o óleo de piqui na faculdade. Eu usava, olha para você ver, doutor, eu estudava óleo de piqui para passar na cara. Imagina. Nossa senhora, eu não aguento não. O meu trabalho de monografia era sobre óleo de piqui como anti-aging, pra gente passar no rosto. Claro que eu não fiz ele no óleo de piqui normal, né? Porque mas funciona. Você tá aí com 60 anos de idade com cara de 20, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Doutora, a gente usava o óleo de piqui, a gente pesquisava ele pra pele, porque ele é um excelente antioxidante, anti-aging, e porque ele possui muitos carotenoides, né? Que é um precursor de vitamina A. Então, quando a gente colocava ele nos ensaios, a gente viu tanto que ele era antioxidante, ele sequestrava um monte de radical livre. Então, assim, uma dica mega é usar óleo de piqui, tanto é que a gente lançou aí as cápsulas de óleo de piqui depois de 18 anos de estudos da UNB, e a UNB é fortíssima nisso, né? Em estudos de piqui. Então, ele diminui inflamação. Eles estudaram com atletas, que é um pessoal muito inflamado, né? Então, eles diminuíram a inflamação desses atletas. E eu também recomendo aí, quem quiser passar no rosto, gente, ótimo produto anti-aging. Eu não vou encarar essa. E, ó, fala aí, a Vânia Cursino, que tem uma clínica mega top de estética lá em São Paulo, se eu não me engano, a gente tá para fazer uma parceria há pelo menos uns 40 anos, mas a Vânia nunca leva isso à frente. Um abraço, Vânia.
Ela já falou que vai se besuntar de óleo de piqui. Tá bom. Olha, o óleo de Gente, piqui, na minha época, no meu trabalho, eu levei para Paris. Olha pra você ver, os parisienses se interessaram pelo óleo de piqui para passar no rosto. Então, olha, a essa gente tá mulher é perdendo muito tempo. chique, hein? Ó. E ó, o pessoal acreditou que você tem 60 anos com cara de 20. Fala a sua idade aí pro povo saber, hein? Olha lá. Tem 60 anos, galera. Passa óleo de piqui. Aí, ó. Compra na farmacotécnica, né? Fica a dica. Fica a dica. Bom, tem a quercetina também, que é mega top. Claro que você pode extrair a quercetina de chá de casca de cebola, como a Ruth Mercúrio, uma excelente nutricionista, fala. Mas, gente, haja chá de casca de cebola para você extrair quercetina que você possa colocar numa quantidade mais alta, tanto para a prevenção do Covid, para o tratamento, né? Quanto para um bom combate à inflamação. Então, muitas vezes, gente, dá para extrair da natureza, mas a suplementação é mão na roda, né? Ela é um pouco melhor. Por exemplo, chá da Boswellia serrata. Você pode fazer chá da Boswellia, mas haja chá para você conseguir atingir a quantidade dela adequada para ter um efeito anti-inflamatório. E a Boswellia, eu sou fã dela. Eu também. Porque ela é boa para os intestinos e para as articulações. Fechou? Todo mundo está aí com problema, ou nas articulações ou nos intestinos. Então, eu adoro o Move e a Boswellia manipulada direto. Muito bom. Não, Boswellia, Esqueci de algum? eu já vi gente levantar da cadeira, assim, que tem muita dor articular, juntando aí com garra do diabo também, que é uma planta interessante para isso, né? Para dor articular, Boswellia, UC2. Unha de gato. Unha de gato é excelente também. Então, essa formulação também não fica muito cara e vale a pena. Pode ser tomado por longo tempo, né? Previne dores articulares. É excelente. Um outro produto interessante é o Univestin, que é uma associação de duas plantas, que tem estudos sobre ele com efeito em 5 dias. Então, já vi também gente também melhorar a dor articular com o Univestin. Também é um produto excelente. Pera aí que eu tenho que falar dele. Olha só. Quando a gente combinou que ia falar da live, né? Eu falei os produtos que eu mais gosto. A farmacotécnica falou, olha, tem esses e tudo. E esse tal de Univestin, eu me considero um médico bem informado. Mas é tanta coisa para estudar que eu nem sabia se isso mordia. Aí eu pedi para experimentar. Me mandaram o Univestin, a farmacotécnica. Eu estou usando há 7 dias. E as dores todas melhoraram. Então eu tenho que dizer para vocês, não mudei muita coisa na minha rotina. Continuo sendo maluco da academia e tudo mais. Gente, é muito bom. Então, eu falei no começo, lá atrás, quando combinei a live. Aí você deve ter me achado, nossa, esse médico deve ser mega seco mesmo. E aí eu peguei e falei, olha, não vou poder falar muito do Univestin, não, porque eu tenho pouca experiência com ele. Não, tudo bem, doutor. Mas aí ela falou do Univestin, eu tenho que testemunhar que em 7 dias eu já estou sentindo menos dor. E acredite, como eu forcei muito meu corpo nos últimos 30 anos, que eu malho desde os 15 anos de idade, denunciei minha idade, putz, mas tá bom. Aí o que acontece? O Univestin deu uma melhorada rápida, viu, gente? Eu acho que vale a pena. Claro que não é milagre. Eu tenho excelentes hábitos de vida, suplemento as outras coisas, durmo bem, mas o Univestin vale a pena, viu? Top. Um comentário sobre o UC2, ele também é muito mais potente que a condroitina e a glucosamina, que muita gente usa também. Também é muito eficiente, já vi muita gente melhorar com isso, vale bastante a pena. Quem toma colágeno hidrolisado, o colágeno hidrolisado eu não sou muito fã para as articulações, porque ele não melhora tão rápido igual o C2, que é específico para isso, né? Então, quem optar por um colágeno para articulação, o colágeno tipo 2 é excelente, vale a pena experimentar. Mas, ó, a gente precisa esclarecer aqui que o UC2, ele é pouco estrutural. Ele é mais um colágeno que chega na articulação e modula a inflamação e o reparo da articulação. Então, você usar um Verisol, um hidrolisado, junto com o C2 e o Move, isso é o kit básico junto com MSM, condroitina e glucosamina. Isso aí melhora tudo, porque você vai desde o que vai ajudar a reestruturação da articulação até o que desinflama e o que melhora o reparo. Então você vai agir nos 3 pontos. O C2, ele é excelente, mas ele é mais um modulador da inflamação local e um
controlador do reparo. Quando você usa o colágeno hidrolisado, a gente até tem uma ressalva como técnicos em saúde, né, Issa? Porque a maioria das pessoas não melhora nada na vida, PN, e vai se entupir de colágeno. Você não vai melhorar. Não dá. Você pode tomar até na veia. Exato. Pra tudo. Aquela pessoa que fuma, eu já peguei no consultório no passado, mulher que fuma pra caramba, vive na night, não dorme direito, bebe pra caramba, mas eu tomo meu colágeno. Pô, brincadeira, né? O departamento de milagre é a paróquia do outro lado da rua, não dá, né? Então, assim, cada um desses componentes age em um ponto, né? E o C2 é muito bom como um modulador da inflamação e do reparo, tá? É isso aí. Outro produto que é excelente é o magnésio, né, doutor? Pois é, magnésio, se chamar o Arnoldo Veloso aqui, ele fica 10 dias falando de magnésio, né? O magnésio, ele tem mais de 200 funções no organismo, modula mais de 1000 enzimas e processos metabólicos, 65 a 70% da humanidade tem carência de magnésio. Quanto mais estressado ou estressada você é, ou intoxicado você é, mais você consome magnésio no dia a dia. Consome assim, no teu metabolismo, e precisaria consumir mais magnésio. Eu tomo lá em casa treonato, dimalato, taurato, eu escolho aquele que eu acho ortomolecular, faz dessas coisas, tá? Para vocês, escolham um bom que o médico passou e tome, tá? Mas eu escolho aquele que eu acho que mais preciso no dia, magnésio taurato. Poxa, combate a ansiedade também, excelente neurotrópico, nootrópico, sabe? Melhora os intestinos, melhora a imunidade, pelo magnésio e pela taurina. Magnésio treonato vai ser melhor carregado o magnésio para o cérebro. E a maioria das pessoas tem carência do ácido treonâmico. Magnésio dimalato, quando você quer um efeito de bombar seu fígado para ele melhorar o funcionamento, melhorar os intestinos, desintoxicação, antioxidação. Magnésio quelado, se você não está com muita grana para os outros três, você toma o quelado mesmo, que já serve muito bem, ainda vai com aminoácido junto, a glicina. Cloreto de magnésio, eu só passo quando o paciente tem constipação, porque ele solta os intestinos. Então, assim, tem magnésio para todos os gostos. Mas, assim, magnésio é uma coisa que, se seu médico não está abordando, puxa a orelha dele. Doutor, você já leu esse artigo aqui sobre magnésio? Porque é muito importante. E outra, os nervos adoram magnésio. Bota isso na cabeça. Nervo pode gostar de sódio, de potássio, de zinco, de molibdênio, de enxofre, mas nervo gosta muito mais de magnésio, tá? Cálcio também, mas mais magnésio. Então, gente, se você tem alguma inflamação crônica, pense em magnésio, deve estar com carência. E, exame de sangue não é bom para avaliar magnésio. Ou você pede o magnésio intraeritrocitário, ou faz um teste do fio de cabelo, ou magnésio salivar. No sangue, não é muito confiável você dosar magnésio. Fica a dica. Uma dica para quem quiser experimentar todos esses magnésios aí que o doutor falou, existe o magnésio complex. Quem ficou interessado, ele tem taurato, treonato, magnésio quelado, o magnésio dimalato, tudo na mesma fórmula. E você pode pedir pelo teleatendimento com magnésio complex, 600 miligramas. Então, ele já contém todos esses magnésios aí que você falou. E, é tão bom que cura mal olhado e traz o amor de volta em 7 dias também. Mas isso não é zoeira do doutor Ícaro, gente. Eu tava lendo o artigo. É bom mesmo, hoje. Eu tomo. Eu tava lendo o artigo, até coloquei aqui o meu, ó. Eu tomo de verdade, porque eu tomo para enxaqueca com aura, que eu tenho. E é uma das coisas que melhorou mesmo a minha enxaqueca, foi o magnésio. E ele tem outras funções também. Ele é antagonista de glutamato, então ele também é um antidepressivo. E é por isso também que ele funciona para fibromialgia, né? Que é uma das rotas que causa dor e problemas de depressão e fadiga da fibromialgia. Então é um excelente suplemento para quem tem fibromialgia. Também ele modula, ele é antagonista... Ele melhora o sistema de serotonina, então por isso que também muita gente melhora o humor com o magnésio. Existe um desbalanceio dele. Também é um cofator de triptofano, que também é um precursor de neurotransmissor, que também modula o humor. Diminui irritabilidade, fraqueza. O magnésio dimalato é excelente para quem é cansado, desanimado, para quem já acorda cansado ou para quem não consegue dormir. Então, é muito interessante. Eu queria falar sobre o magnésio treonato, que é magnésio transdérmico.
Esse magnésio transdérmico foi o doutor Arnoldo que trouxe para a gente. E existem artigos científicos sobre magnésio transdérmico. No trabalho, eles usaram esse magnésio, ele é de uso tópico, então para pessoas que têm problemas renais e não pode usar magnésio, porque quando a pessoa tem uma disfunção renal, ela não consegue eliminar direito o magnésio, então tem que tomar um pouco de cuidado. O magnésio treonato, eles passaram 4 pulverizações em cada membro, porque a pessoa com fibromialgia tem dor em todo o corpo, né? Eles passaram 4 borrifações 2 vezes ao dia e por 4 semanas e conseguiram diminuir as dores causadas pela fibromialgia. Isso é um artigo científico excelente sobre isso. Eu tenho um paciente que usa o magnésio transdérmico na base de vocês, o Heavy HRT, e ele passa nas panturrilhas antes de correr. E ele relata que é a única coisa que ajuda ele nas câimbras, que a gente em consultório aqui já tentou de tudo que é jeito, mas ele tem uma tendência a câimbras, né? Então ele melhora com esse magnésio antes da corrida. Legal, né? O doutor Arnoldo trata até hipertensão, porque ele é antagonista de angiotensina 2. Então ele sempre usava, quando ele dava pico de hipertensão, ele sempre passava na região aqui do braço e ele conseguia controlar a pressão. Isso não substitui remédio de pressão, tá, galera? Então, sim. Só tem que tomar cuidado. Toda vez que você toma uma sobrecarga de magnésio, aí vem a importância do bom médico, bom nutricionista e tudo. Se você for tomar doses muito altas, o excesso de magnésio, que é raro, mas se acontecer, ele pode detonar os níveis de cálcio, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas numa sociedade onde a medicada por aí passa um monte de cálcio e não olha para o magnésio, a maioria das pessoas precisa balancear isso aí. Então, magnésio é uma boa. Lá no icaro.med.br/magnésio tem um texto meu sobre isso também, tá? Pessoal, vamos para as perguntinhas. O pessoal pediu para mostrar o meu magnésio, eu tomo esse, magnésio dimalato da Nayak. Ele vende pronto já no site da Farmacotécnica, vende nas lojas. Esse aqui é de 60 cápsulas. Eu tomo 1 ou 2 cápsulas por dia desse magnésio. Bom, vamos ver as perguntinhas aqui, doutor. Eu quero saber o que eu tomo para pele, o que eu tomo para pele, gente. Eu vi essa aí. Se alimentar bem, açafrão, tudo isso faz bem para a pele. Existe possibilidade de magnésio complex, já falei sobre isso, inflamação de endometriose. O pessoal quer falar, quer que você fale um pouco sobre endometriose, doutor. Ué, tem tempo? Sobre inflamação e endometriose. Tem tempo ainda, pode falar. Endometriose é uma doença onde parte do endométrio, que é o forro interno do útero, que é formado todos os meses, quando a mulher está ciclando, para receber o bebê. Tá? É quando parte desse endométrio, que todos os meses ele tem que descamar quando o bebê não vem e ser renovado. Por isso que a mulher menstrua. Na endometriose, esse endométrio, parte dele, sai pelas trompas e vai semear outras áreas da parte abdominal, principalmente. E aí fica esse tecido lá que se implanta no local e toda vez que vem os aumentos hormonais do ciclo, ele sangra, ele aumenta, ele gruda uma área na outra. Então, a endometriose, o principal sintoma acaba sendo dor, que varia muito de acordo com o local aonde aquele implante endometrial está semeando. E como tem dor, vocês já devem ter visto, já devem ter pensado, tem inflamação então. Exatamente. E aí quando você usa essas modulações de inflamação que a gente falou aqui, a gente falou tanta coisa para ajudar junto aos hábitos de vida, muitas pessoas têm uma queda brutal nos sintomas de endometriose quando fazem direitinho. Então, assim, aí a gente tem que falar também do piquenogenol, que ajuda muito, a curcumina ajuda muito, né? O Vitex, que é o Agnus Castus, também pode ajudar muito nisso aí. A esperidina, a rutina, a quercetina que a gente falou, o Aesculus hipocastano também ajuda muito, né? A castanha da Índia. Mas aí a gente está indo para coisas diferentes do foco da live. Mas se você for no componente inflamatório da endometriose, você vai ter um alívio dos sintomas, sim, junto a bons hábitos de vida. Doutor, a tolerância à dor está relacionada com níveis de serotonina? Sem dúvida. Eu quero que vocês entendam que a Iessa falou muito bem que o magnésio é um modulador de triptofano. Deixa eu trocar em miúdos. O magnésio é fundamental para o seu corpo transformar o triptofano em 5-hidroxitriptofano e o 5-hidroxitriptofano em serotonina.
E a serotonina, além de ter uma mediação dos nociceptores, ou seja, dos receptores de dor, ela vai ter uma modulação no humor. E uma pessoa com humor para cima, ela sente menos dor. Pergunta para qualquer pessoa se depois da relação sexual ela costuma reclamar de dor. É raríssimo, mesmo que a pessoa tenha uma dor crônica. Porque a liberação de endorfinas e serotonina é tão grande, eu só citei um exemplo, não fiquem vermelhas, tá? Mas o que acontece? A modulação de dor ali é muito grande por endorfinas, aí tem o endorfil nutri, tem a naltrexona, mas não vamos falar aqui, né? Que a naltrexona também é ótima como anti-inflamatório para inflamação crônica, né? E depois também a serotonina vai virar melatonina à noite no organismo saudável. E aí o sono adequado induzido pela melatonina, que também é um anti-inflamatório mega potente. Tem gente que usa melatonina durante o dia como anti-inflamatório, pra vocês terem uma ideia. Se você aguentar o sono... 10 vezes mais potente que a vitamina C. Pois é. O problema é que se a pessoa não usar junto a bons hábitos de vida, ela pode ir para uma overdose, vai ter uma sonolência maldita durante o dia, e à noite ela pode ficar com os receptores saturados, o que não é legal. Mas funciona super bem se você souber modular bem o uso da melatonina. Então, dormir direito pode ser uma coisa que o triptofano com o magnésio, junto a complexo B, podem te dar pela modulação da serotonina. Uso anti-inflamatório, quanto tempo para não prejudicar a saúde? Vixe, depende do anti-inflamatório. Se você usa, por exemplo, naproxeno, depois de 14 dias você pode abrir um rombo no estômago. Ele é muito forte. Agora, se você usa o diclofenaco de potássico, você pode usar por um período de tempo maior se tiver bons hábitos de vida e boa alimentação. Mas todo anti-inflamatório químico, fora dos bons hábitos de vida, ele pode causar como principais problemas, em primeiro lugar, problemas gástricos, em segundo lugar, problemas renais, e em terceiro lugar, problemas de pressão sanguínea. Então tem que olhar, tá? Varia muito caso a caso. Existe um artigo que até li hoje sobre comparando diclofenaco de sódio com a boswellia. Então aí quem toma, vale a pena fazer um teste para ver se vale a pena. Vale, e a Iessa falou muito bem, por quê? Porque a boswellia não vai detonar seu estômago. Também isso. Não vai. Ela vai proteger sua saúde gastrointestinal. Ela protege mais intestinos, tá? Sobre a proteção gástrica, eu não li muita coisa ainda. Mas sei que a boswellia é um protetor do tubo gastrointestinal como um todo. Muito bom. Qual seria o melhor magnésio para quem não quer, para quem quer iniciar sem passar pelo médico? O ideal é passar. O ideal é passar, mas eu começaria em relação a custo-benefício e eficácia pelo dimalato, tá? Geral pelo dimalato. Se a farmacotécnica teria um blend de colágeno para tudo com o C2. Então, colágeno hidrolisado normal e o C2 normalmente 20, 40 miligramas. O colágeno é doses mais altas, né? 10 gramas. Ué, a Romy tá assistindo? Aí, Romy, fica a dica de fazer um mega blend com tudo que a gente falou aí, ó. Produtão, hein? Qual o nome do magnésio para fibromialgia? É esse daqui, ó, magnésio de malato, tá, gente? Deixa eu ver. Doutor Icaro, nosso agradecimento por compartilhar o seu conhecimento. Qual o melhor magnésio para dores articulares, dores musculares? Depende. Se for passar o transdérmico, né, tem que ver qual a formulação que vocês estão colocando lá. Se for tópico, no local. Mas eu gosto muito para dores do magnésio taurato, porque a taurina tem um efeito calmante em cima de várias sinapses nervosas. E muitas vezes a pessoa está ansiosa por sentir dor. Ela já está meio pé da vida e a neuroquímica dela já está alterada, sabe? Por conta disso. E eu calculo que o magnésio taurato seja um pouco melhor para isso. E convenhamos, a taurina é muito boa, viu? Funciona muito bem para qualquer coisa nervosa. Eu adoro taurina. É uma das poucas coisas que me acalma. Devia ter tomado hoje, antes da live. Doutor Arnoldo passa para tudo. Diminui epilepsia. Ele vai estar escrevendo um livro. Está escrevendo um livro sobre a taurina. O primeiro magnésio e o último vai ser taurina, né? Com 120 anos que ele vai escrever. É verdade. Bom, para quem não tem como comprar magnésio mais completo, o PA pode ser usado? Pode, mas tem que tomar cuidado com o PA, porque ele, na maioria dos casos, ele causa, o intestino solta, tá? Porque os enterócitos
pegam muito do magnésio. Isso acaba rompendo um pouco o equilíbrio de reabsorção de água, porque o magnésio ali na luz intestinal vai puxar água, pode dar uma diarreia. Agora, aquela pessoa com o intestino mais presinho pode gostar um pouco do PA, né? Tenho osteopenia, tomo vitamina D. Seria interessante manipular vitamina D, K2 e magnésio? Eu fiz um vídeo sobre isso aí, você tá lá no YouTube, que normalmente quando você pensa em repor vitamina D de dado, você tem que monitorar K2, MK4 e MK7 principalmente, né? Não é monitorar, né? É tomar junto, porque é difícil fazer esse exame no país. E ver os níveis de magnésio. Essa tríade, ela é vencedora. Se acrescentar B2, então, os 4 principais para a vitamina D ter todos os seus cofatores, né? Para ser ativada também. Perguntaram qual o magnésio para desintoxicação que o senhor falou. É o magnésio cloreto, né? Para desintoxicar. Dimalato ou citrato. Dimalato ou citrato. São muito bons para isso. Zinco, qual a dosagem diária de zinco? Depende do caso, né? Depende do caso. Bem, doutor, acho que era isso. Eu queria só que você falasse onde você atende, se você atende presencial, como é que é, onde você está atendendo, onde estão seus contatos, onde que as pessoas podem saber mais sobre você. Obrigado. No icaro.med.br, você vê lá um monte de bolinha no começo do meu site, é bem intuitivo para você clicar como ícone de celular, vai ter detalhes do meu atendimento, de quem eu sou, de como eu trabalho e tudo. Se você for no icaro.med.br/card, de cartão em inglês, você vai acessar os principais produtos gratuitos para vocês, indicações de livros e tudo mais. Eu atendo em Brasília, Distrito Federal, para marcar comigo 61 996467775, tá? E atendo online e atendo presencial. Estou atendendo mais online agora o Brasil inteiro. Por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro e do exterior descobriu. Minha agenda está com um monte de gente de fora de Brasília. Está bem legal. E eu agradeço pela oportunidade de divulgar os contatos, né? Então atendo todo mundo que queira, graças a Deus pelo online. E agradeço muito a Farmacotécnica pela parceria, por tirar minhas dúvidas todas as vezes que eu tenho, eu mando, sou atendido bem rapidamente. E pelo profissionalismo, parabenizo vocês pelo profissionalismo de vocês, que já é reconhecido em Brasília pelos tantos prêmios que a Farmacotécnica tem, né, de Top of Mind, de empresas mais pioneiras, empreendedoras e tudo mais. Vocês estão de parabéns, obrigado pelo convite para a live, espero ter colaborado. Doutor, muito obrigada, a live foi maravilhosa, muito esclarecedora, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma edição do nosso Chá com Especialista, com esse médico que traz tanta informação. Muito obrigada de verdade por tudo que você falou aqui. Brigadão mesmo. Quem puder e quem quer saber mais sobre o doutor, marca consulta lá com ele. Ok? Obrigado. Quem tiver dúvida, entra lá no nosso site. Tem vários produtos, tem o magnésio, tem o colágeno C2. Ou se você tiver com alguma dúvida, liga para nossas lojas ou para nossa central de atendimento, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem nessa live, tá bom? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais, gente. Um abraço. Tchau.